Geldiğinden beri dilimize rahat vermedin. Şimdi sıra ölülerimize mi geldi ha? O evi ben vermek istemedim. Babanı mezarda ters çevirecek misin, çevirmeyecek misin? Buna karar ver. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de novos vídeos. Anser e Xian tinham decidido se mudar de mansão, mas Xian mudou de ideia por causa do irmão. Quando disse isso à mesa do café da manhã, Anser ficou muito bravo e se levantou. Xian ficou muito chateado e foi até o quarto de Anser. Pegou suas mãos, enxugou suas lágrimas e disse: "Eu tive que fazer isso, Anser." Anser respondeu: "Eu entendi, mas por que você não me contou antes? Sua mãe zombou de mim ontem à noite. Se você tivesse me contado, eu teria sofrido menos agora." Xian disse: "Eu não queria destruir seus sonhos. Eu também estou sofrendo, mas não estou morrendo." Anser disse: "Eu esperava que você fosse mais corajoso, como se eu tivesse feito o que você queria." Xian disse: "Nós construímos esse sonho juntos." Anser disse: "Aconteceu alguma coisa. O Xian que eu conheço não perdoaria aqueles que nos fizeram tanto mal." Ao ouvir isso, Xian abraçou Anser. Enquanto isso, Meting, Sinem e Mukader estavam sentados lá embaixo. Meting estava feliz por ter convencido Xian de que estava mentindo. Ele estava fazendo novos planos para colocar Xian contra Mukader. Nesse momento, Xian disse a Anser: "Meu irmão não está fazendo essas coisas conscientemente, tenho certeza disso agora." Mas Anser ainda achava que Meting estava o enganando. Depois que se sentaram, Anser disse a Xian: "Admiro sua compaixão e consciência, mas seu irmão e Sla merecem isso." Xian respondeu: "Estou mantendo Sla longe de tudo isso. Mesmo indo cuidar do meu irmão, me tornei inimigo dele." Anser disse: "Você não pode simplificar tanto a situação. Não sabemos o quanto disso se deve à doença e o quanto é vontade própria dele." Xian diz: "Eu ainda poderia ser mais sensato." Anser diz: "Só porque você se sentou e conversou não significa que você pode assumir toda a responsabilidade. Enquanto estivermos na mesma casa, eu sempre estarei em alerta. Como vou suportar isso?" Xian diz: "Tira esses pensamentos da cabeça. Não sabemos quanta dor meu irmão está sentindo. Ele não aceita o que aconteceu, então está descontando sua raiva em quem mais ama, e ele tem razão em fazer isso. Se eu tivesse levantado o sudário e olhado naquele dia, Mina não teria ficado órfã de pai. Minha cunhada não teria sofrido essa dor. Eu também tenho minha parcela de culpa na ruína de suas vidas", diz ele. Enquanto isso, Sinem continua cuidando de Metin. Metin está começando a ser afetado por isso. Sinem pergunta se ele quer algo para o jantar. Metin diz: "Na verdade, sim, estou com vontade de comer bureca de água, um tipo de pastel, você costumava fazer tão bem." Sinem diz: "Não consigo fazer isso há anos." Metin responde: "Não se preocupe." Sinem insiste: "Por que se preocupar? É claro que vou conseguir." Nesse momento, Anser diz a Xian: "Talvez se meu irmão estivesse na situação do seu, eu faria o mesmo." Xian responde: "Minha esposa compreensiva, Sinem, também entendeu essa situação, então vamos ajudar meu irmão a melhorar." Anser pergunta: "O que vamos fazer?" Xian diz: "Quero que meu irmão melhore com o nosso amor. Vamos formar uma grande família." Anser diz a ele: "Você é um homem maravilhoso." Enquanto isso, Zera, amiga de Esma, está limpando a casa de Sla. Sla tem novos planos em relação a essa mulher. Xian sai da mansão para ir à empresa. Metin espera do lado de fora. Xian pergunta o que ele está fazendo ali. Metin diz que é o motivo pelo qual seu relacionamento com Anser azedou. Xian pede que ele esqueça isso. Metin diz: "Não estou bravo por você estar indo embora. Eu também queria levar a Sinem embora antes. Nem minha mãe nem eu podemos te culpar por isso."
Eu virei sua vida de cabeça para baixo desde que cheguei. Cian diz, conversei com o Anser, o futuro é importante para nós, vamos olhar para frente. Metin diz, você não mudou nada, você era tão maduro quando era pequeno também. Cian diz, tudo isso vai passar, contanto que nos apoiemos mutuamente, e vai para a empresa. Anser está em seu escritório. Smil se aproxima dele. Smil pergunta a Anser quando eles decidiram se mudar e por que não lhe contaram. Anser diz que não havia nada definido. Smil diz, vim aqui para te proteger, mas Cian tem razão, família significa estar junto. Se você se sente bem aqui, fica. Anser o abraça ao ouvir isso. Nesse momento, Cian chega à empresa. Bren também se aproxima dele. Bren pergunta, não conseguimos conversar ontem, o que você não conseguiu explicar por telefone? Cian responde, eu jamais faria uma coisa dessas. Esqueci da doença do meu irmão, precisava dar tempo para ele se recuperar. Bren pergunta, o que você fará se seu irmão estiver fingindo? Cian diz, não era brincadeira. Meu irmão ia se matar por minha causa. Esse capítulo está encerrado. Bren diz, espero que você não se arrependa dessa decisão. Mas foi seu irmão quem fez isso com você. Você não pode ter certeza se ele não fará de novo. Não desperdice o que lhe resta tentando reconquistar seu irmão. Nesse momento, Sola também chega em casa. Para incriminar Zera, ela pega algumas de suas pulseiras e as coloca na bolsa da mulher. Porque ela usará essa mulher contra Anser. Mais tarde, quando a mulher está prestes a ir embora, Sola se aproxima dela e quer olhar dentro da bolsa. A mulher pergunta por quê. Sola diz, você roubou minhas coisas. A mulher responde, eu não as roubei. Nesse momento, Enjin chega. Sola conta a Enjin, essa mulher roubou meu anel e minha pulseira. Zera diz, eu peguei. Zera diz, eu não roubei nada. Quando Enjin ouve isso, diz, bem, se é assim, esvazie as suas malas. Quando Zera esvazia a mala, o ouro que Sola colocou lá dentro cai no chão. Sola caluniou a mulher. Zera diz, eu realmente não peguei. Não sei como isso foi parar na minha mala. Sola está me caluniando. Enjin diz, você pode contar para a polícia. A mulher fica chateada e pergunta, por que você está fazendo isso comigo? Sola diz a Enjin para deixá-las a sós. Depois que a Enjin sai, ela diz à mulher, já que você está arrependida, você tem uma chance de me perdoar. Zera fica com medo e pergunta, o que você vai fazer? Sola diz, eu sei de tudo. Você vai ligar para Esma para nos encontrarmos, e então eu te direi o que dizer a ela. Zera aceita com relutância. Depois, Zera liga para Anser e diz, você ligou para me dar os cumprimentos da sua mãe. Anser quer desligar, mas Zera diz, preciso te contar tudo isso. Para o seu próprio bem, você precisa vir. Anser fica pensando nisso depois de desligar o telefone. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e deixar um comentário para ficar por dentro de mais vídeos. Até breve. Tenha um ótimo dia.